sua Bíblia no livro de Salmo 112. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa na terra, e gerações dos justos será abençoada. Fazendas e riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que te compadece e empresta despojo para as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca terá abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerás maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração bem firme, não temerás até que ele seja cumprido os seus desejos sobre os seus inimigos. Ele dá aos necessitados a sua justiça. Permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá. Ranger de dente, e se consumirá o desejo do ímpio. Pertencerá. Amém? Os irmãos abrem o seu coração e nós vamos falar da palavra do Senhor. O que o Senhor tem dentro desses poucos versos na tua palavra. Queria dizer para os irmãos que eu tenho uma grande preocupação quando eu tenho que trazer a palavra do Senhor, porque eu falo: Senhor, aqui eu estou para falar da tua palavra. Sei que o Senhor mora no meu coração, a igreja é sua e o povo é seu. Eu não quero falar uma coisa minha, mas sim segundo a tua palavra. E às vezes eu fico triste porque às vezes eu peço e as palavras não vêm. Aí eu começo a escrever. Na minha casa acho que tem uns 5 cadernos escritos. Eu vou lendo, escrevendo, e Deus fala comigo que eu tenho de dizer do seu povo. Não interessa se é uma, se é duas, se é 3, se é 4, se é 100 pessoas, mas a preocupação é a mesma. Não é verdade? Mas antes de eu entrar no contexto dessas palavras, essa semana o que mais me chamou a minha atenção foi que eu estava lendo, e daí eu me deparei com um versículo, e também junto com esse versículo tinha ali uma reflexão. Aí eu comecei a refletir e
falei, vou levar para os irmãos. Até eu comentei com a irmã Enilda também. É uma coisa que acontece com todos nós, se nós não vigiarmos. E é uma coisa que Deus cobra de nós também. Irmãos, você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa próspera? É o desejo de todos nós. Mas eu queria dizer para os irmãos que a gente tem que cumprir uma meta. E às vezes não é fácil. E assim que nós percebemos, a gente sai dali. E Deus não se agrada. Às vezes perdemos até a nossa salvação por isso. Então, eu quero contar para os irmãos que tinha um irmão, ele tinha cargo na igreja. E ele trabalhava e todo dia ele passava por uma quitanda. E ele comprava uma maçã. Aí ele falou assim, eu vou combinar com ele e vou acertar as 30 maçãs no final do mês. Aí todo dia ele passava, pegava uma maçã. Aí ele ficou doente, precisou de ausentar, mas ele não falou porque estava ali substituindo ele. Aí o que aconteceu? Ele continuou passando, pegando. Aí aquele começou a espalhar para a cidade toda que aquele irmão da igreja que pregava, mas que ele roubava a maçã lá da quitanda. E ferveu a cidade. Daí o povo já ficou aborrecido, já não quis mais para a igreja, ficaram tristes, e ele continuou. Aí chegou no final do mês, ele foi lá e acertou as 30 maçãs que ele pegou. Aí o homem ficou chateado pra caramba. Nossa, mas ficou chateado, não sabia o que fazer. Ele falou assim, Senhor, o que eu posso fazer para reparar o que eu fiz para o Senhor? Eu contei para as pessoas que o Senhor roubava as maçãs que o Senhor não acertava. Aí ele pegou e olhou bem para ele e disse assim, pega um travesseiro de pena, sobe lá naquele penhasco e despeja as penas. Aí depois você desce e cata elas todinha de volta. Ele falou, mas não é impossível catar tudo de volta. Eu falei, pois é. Assim é quando a gente fala mal do nosso irmão. Assim é quando nós aborrece Deus falando do nosso irmão, das pessoas. Nós não tem como reparar o erro disso. E daí, esse irmão falou assim, que os judeus, eles trazem isso como uma lei severa para eles. E eles são muito abençoados. São prósperos na vida financeira, na vida espiritual, porque eles procuram obedecer esses mandamentos. Eu falei, poxa, quantas vezes as pessoas às vezes aborrecem a gente e a gente acaba falando mal. 3 horas da manhã, Senhor me perdoa. Senhor me perdoa, eu nunca mais quero falar de ninguém. Nunca mais eu quero aborrecer o Senhor. Mas me perdoa profundamente. Porque, irmãos, às vezes tem pessoas que eles te aborrecem. Às vezes eles te levam tão a sério que faz com que você peca, não é verdade? Mas Jesus disse que não é para nós amar o nosso irmão como a nós mesmos. Por isso que ele disse isso no Deus mandamento: amai uns aos outros como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como você. É difícil ou não é, irmãos? É uma reflexão
reflexão para chacoalhar a gente, né? Chacoalha a gente mesmo. Irmão, eu fiquei 3 horas da manhã, eu fiquei pedindo para Deus ter misericórdia. Mas eu prometi para Deus que eu não vou me corrigir, não vou falar mais de ninguém. Vou tentar, em nome de Jesus. É isso aí, amados. Eu trouxe essa reflexão para vocês. Então tá. Esse Salmo 112 é um salmo de louvor ao Senhor. Bem-aventurado o homem que tem ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer. Então nós temos que ter prazer nos mandamentos do Senhor. Esse é um. Amar uns aos outros como a ti mesmo. Veja, amados. Temos que ter prazer em não falar mal do nosso inimigo. A palavra do Senhor disse isso. Iniciando com uma exaltação ao Deus Altíssimo, o Salmo 112. Dá seguimento ao Salmo 111 e as bem-aventuranças. Aqui ganha o sentido da felicidade genuína, não necessariamente material, mas equivalente a obedecer aos mandamentos e consequentemente ser agradecido com as inúmeras bênçãos do Senhor em nossas vidas. O versículo 2 e até o 9: ao justo nasce a luz nas trevas. Então, amado, se você é justo, você ilumina. Você é como uma pedra de diamante, alumia no escuro, todo mundo te enxerga. Por isso que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo e a Deus como sobre todas as coisas. A sua semente será poderosa na terra. A geração do reto, da pessoa reta, será abençoada e será próspera e rica. Haverá na sua casa justiça permanente para sempre. Você já viu? Se você for seguir os mandamentos do Senhor, a sua descendência, a sua família será abençoada, será próspera, será rica. Haverá a sua casa justiça permanente para sempre. E ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso. A misericórdia do Senhor é grande. É tão grande, vocês não têm noção. Nós não temos noção do quão grande e misericordioso é a bondade do Senhor. O homem bom se compadece em dispor as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo será memória eterna. As pessoas sempre vão lembrar de você. Sabe, a minha mãe é lembrada até hoje. Ai, a Hermanita? Eu lembro da Hermanita. Aquela mulher que dobrava o joelho, orava para os enfermos, eles eram curados. A irmã que andava com a Bíblia embaixo do braço, pregando a palavra do Senhor.
pregando a palavra do Senhor, levando, jejuando, falando de Jesus. Então será lembrado, nós seremos lembrados. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que seja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou o teu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Dando continuidade às características bênção do justo, os próximos versículos têm início fazendo uma referência aos descendentes daquele que louvam ao Senhor, e que estes seguirão bem-aventurados e felizes. Ainda que o justo possa enfrentar dificuldade ao longo de sua vida, sentirão medo, pois encontrarão o consolo nos braços do Senhor. Então, por mais medo que você tenha das coisas não te der certo na vida, mas você alcança a misericórdia nos braços do Senhor. Então não devemos temer, não devemos ter medo, devemos confiar no Senhor, porque nós sabemos que tem um Deus que vela por nós, que cuida de nós. Justo é aquele que não se abala, nem se deixa levar. Ele permanece confiando no Senhor, onde seu coração se encontra fortemente estruturado. Por isso, irmãos, que tem o salmo que diz que nós devemos construir a nossa casa espiritual na rocha que é Jesus Cristo. Não devemos construir na areia porque o vento carrega, mas se você constrói no Senhor Jesus, se você a sua casa espiritual é fundada na rocha que é Jesus, e você confia nele, então pode vir a tempestade que vir, porque você sabe que o teu Deus é dono de tudo e vai te guardar. Pode vir o que vir, mas você está confiante. Ao final, a descrição do justo se volta à sua generosidade para com os mais necessitados. Então, nós devemos abençoar as pessoas que precisam, né? Sempre que a gente vai comer um pedaço de pão, a gente tem que observar ao nosso redor se não tem alguém que está com fome, e a gente dá para ele. O ímpio ouvirás e entristecerás. Então o ímpio não gosta disso. Ele não gosta de ver o justo próspero. Ele sente raiva, ele enche os dentes, mas o sangue de Jesus tem poder. O ímpio, eles arranjam os dentes e se consumirá o desejo do ímpio. Perecerá. O salmista, o Salmo 112, finaliza com contraste entre o justo
e o ímpio, descrevendo a amargura do perverso perante a prosperidade do justo. Ninguém se lembrará daquele que se voltará contra Deus. E tudo aquilo que plantarem ao longo da vida colherá. Se você plantar o bom, tu irás colher bondade. Se você plantar a ruindade, irá colher tempestade, né? Então, a minha mãe contava que tinha dois situantes que plantava, eles faziam plantio de hortelã. Um era evangélico e o outro não. Aquele evangélico dobrava o joelho e ponhava a mão e falava: Senhor, abençoa minhas plantas. Senhor, regra, porque tinha dado uma seca, não chovia, mas ele falava: Senhor, regra as minhas plantas, põe as tuas mãos. E a planta daquele homem era verde, verde, verde. E o outro amaldiçoava. Assim, praga, não dá logo, está murcho, não sei o quê. A gente olhava para a planta do outro e via grande diferença. Né? É desse jeito, amados. O justo, ele é diferente. Deus cuida dele. Amém, amados? São essas as minhas poucas palavras. Eu espero que elas penetrem nos vossos corações e que durante as semanas vocês vão refletir em cada palavra, não minha, mas do Senhor. Amém?